Sonho da Erim 961. A poda preserva a vida. Recebido na quinta-feira, 23 de julho de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor fez na minha vida. Obrigada por cada bênção. Obrigada por cada provação e dificuldade. Obrigada por nunca desistir de mim quando estou cansada, exausta e reclamando. Pai, esta jornada pelo deserto tem sido verdadeiramente incrível. Não a trocaria por nada nesta vida. Até mesmo o nosso sofrimento é temporário. Eu sei que, quando os ataques surgem do nada, eles não terão efeito algum, porque no fim, tu tens o controle de tudo isso e cada situação tem um propósito. O Senhor está dizendo ao meu navio: eu sei que isso levou um tempo, mas em breve você estará pronta para o que preparei para você. A última semana foi brutal e ontem foi desanimador. O inimigo me fez ajoelhar diante de Deus, exatamente o que ele esperava que eu não fizesse. Eu estava perseguindo um rato pela casa, literalmente, e sabia que havia indícios de que ela estava se preparando para fazer ninho no meu armário. Havia evidências em alguns itens que eu não havia mexido desde a nossa mudança. Então, removi tudo da área onde um rato poderia fazer ninho ou se esconder. Enquanto fazia isso, descobri algo perturbador que eu pensava ter descartado no Canadá. Comecei a orar e a amarrar os espíritos ligados a isso para removê-lo. Limpei por horas. Segui um rastro e descobri que esse rato estava armazenando ração de cachorro embaixo da escada. A empresa de aluguel contratou um serviço de controle de pragas na terça-feira passada, já que eu o havia perseguido até debaixo do sofá da sala. Lembrei-me de quanto estrago os ratos podem causar. Enquanto orava, ouvi o Senhor dizer: encontre a brecha, fortifique suas muralhas e então remova a ameaça. Brilhante! Uma analogia de guerra. Obrigada, Jesus. Quando o exterminador chegou, ele selou uma possível abertura com palha de aço e espuma. Depois colocou algumas armadilhas. Ao anoitecer, a ratazana grávida havia sido removida. A ameaça havia desaparecido. Senti-me mal por um instante, até que o Senhor me disse: Erim, esta era uma ameaça destinada a distraí-la. Ela veio da natureza para dentro da sua casa e viu que era bom. Se deixada sem controle ou livre para dar à luz, ela se multiplica e rapidamente. A ratazana era uma invasora indesejada, criada para distraí-la, desanimá-la e consumir seu tempo, seus recursos e sua paz. Então, o exterminador continuará a visitar a propriedade a cada 2 semanas, conforme o plano acordado com o proprietário. Ontem, encontrei outro ponto de entrada e o reforcei também. Depois de sentir alívio e louvar a ti, Pai, pela vitória, fui atacada fisicamente por meio das autoridades do norte, vindas da nossa antiga casa. Desabei. Estava exausta. Estava esgotada pela falta de sono. Ontem à noite, finalmente consegui dormir profundamente. Tive que acordar às 4:30 da manhã para telefonar para o leste, mas depois voltei a dormir. Sonho 1. Os 5 anjos e o pomar. Começa. Eu estava em um lindo pomar. Recentemente havia observado uma pintura de 1888, O Pomar Branco, de Vincent van Gogh. Talvez eu tenha sido influenciada por ela, mas este era diferente. Este era um pomar selvagem perto da nossa antiga casa e da antiga escola da minha filha em New Brunswick. Uma velha amiga que morava do outro lado da rua me contou que o pomar não era mais cuidado e que as árvores praticamente não davam frutos. A primavera tinha acabado de dar lugar ao verão, no sonho. Ouvi uma motosserra à distância e vi um grupo de homens rindo e brincando enquanto podavam as árvores. Ao me aproximar, ouvi um assobio vindo de um deles. Uma delas gritou: ali está ela! Outra:
Junte-se à nossa festa, Erim. Isto é para você. Eram anjos, 5 no total. Reconheci 2, mas não as outras 3. E eu perguntei: por que você trouxe uma motosserra para podar os galhos? E o anjo 2 falou, segurando a motosserra: é divertido, talvez um pouco extremo, mas é bom. Todos riram e deram-lhe um tapa no braço. E eu perguntei: não, sério, o que você está fazendo aqui? E o anjo que reconheci dos meus últimos sonhos, o anjo do quadriciclo, disse: Erim, Deus nos enviou para terminar a poda, para que este pomar antes selvagem e negligenciado dê uma grande colheita. E o anjo 2 falou: é um pomar no meio do mato. O outro anjo assobiou: era breque alguma coisa. Anjo 1 falou: a grande virada chegou. Vamos podar isso e dará uma colheita recorde de frutos. Será lindo. E eu falei: agora está bonito. E o anjo 3 falou: sério? Pergunte às árvores frutíferas se elas estão satisfeitas com a situação atual. Sério mesmo? Elas foram criadas por Deus para dar frutos. E o anjo 2 perguntou: qual é aquele ditado? E o anjo 1 respondeu: só espuma, nada de. E o anjo 3 falou: não, esse não. Todos riram. De que servem a Deus se não conseguem produzir o fruto para o qual foram criados? E o anjo 4 falou: eles são um bando indisciplinado, com certeza. Não consegui identificar se ele tinha sotaque escocês ou irlandês. E eu perguntei: quem são todos vocês? E o anjo 1 respondeu: fomos designados para cuidar de você, Erim. E o anjo 2 falou: um trabalho em tempo integral, na verdade. E eu respondi: desculpe. Fiquei triste e comecei a chorar. E o anjo 1 falou: vejam, isto é exatamente o que o Senhor nos disse que aconteceria. Hoje somos a sua equipe da alegria. E o anjo 3 falou: Erim, sua vida tem sido uma grande aventura, graças aos grandes planos de Deus desde o princípio. E o anjo 4 falou: o inimigo nos odeia. Frustramos seus planos muitas vezes. Menina, o inimigo colocou uma recompensa pela sua cabeça e pela sua empresa. E o anjo 1 também falou: sua família e seus amigos, todos filhos de Deus. Quem somos agora não é tão importante quanto lembrar que Deus chamou seus anjos para protegê-lo em todos os seus caminhos. E o anjo 2 falou: Deus te deu este vasto pomar. Agora é a hora de colher os frutos da tua vida. E eu perguntei: mas uma motosserra? E o anjo 3 respondeu: então, voltarei a fazer esta pergunta. Você está satisfeita com o status daqui? E o anjo 1 falou: vamos lá, pessoal. Todos nós sabemos que a Erin gosta de frutas. E ele riu. E eu falei: sim, eu adoro frutas. E o anjo 1 falou: então, Erin, não despreze a poda dos seus ramos ordenada por Deus, para que você receba o fruto prometido. E o anjo 4 falou: sim, será uma bela dádiva. Celebraremos com vocês. E o anjo 2 também falou: de toda a gratidão e louvor a Deus, Erim, ele te ama e cumpriu as suas promessas. O anjo 1 falou: olhe para lá. Havia uma parte do pomar que eu nunca tinha visto antes, e corri até lá. E o anjo 3 disse: temos um corredor, vamos lá. Todos os anjos vieram até aqui. Havia uma linda fileira de árvores frutíferas e cestos de frutas embaixo. As árvores estavam viçosas e viçosas. As folhas pareciam cantar na brisa. Havia pássaros cantando junto com elas, lágrimas escorriam pelo meu rosto. E ouvi o apito do Break. Anjo 1 falando: ah, Break, envia um lenço para este momento? Em vez de um lenço de papel, a Break recolheu as minhas lágrimas num pequeno frasco. E eu perguntei: você deve ter muitos desses, né? E eu ri. Todos aplaudiram. O anjo 3 falou: um sorriso? Temos um sorriso? Eles comemoraram. A descoberta chegou. Anjo 2 falou: não, literalmente, ele está aqui. Nós somos a sua equipe da alegria.
Virei-me para olhar a fileira de árvores que antes ficava ao lado das outras. E o anjo 1 falou: Muito bem, esta foi a poda drástica que Deus ordenou. Estas plantas não deram fruto e jamais dariam. O anjo 2 também falou: Olha, Erim, a poda é uma arte de Deus, que é o provedor dos seus pomares. Se houver árvores que não produzem nada além de drenar a água das outras árvores do pomar, bem, então. E ele ligou a motosserra. E eu falei: Nossa, quanta coisa aqui, parece que estão decepadas. Você se empolgou demais? E o anjo 3 respondeu: Não, nenhum de nós age fora das ordens de Deus. Nem mesmo um ramo é removido sem a permissão de Deus. E o anjo 4 falou: Sim, nenhum. E o inimigo luta contra nós enquanto caminhamos. Ele deu a volta e cumprimentou todos os seus amigos com um toque de punho. Mas nós somos guerreiros. E eu falei: Obrigada, obrigada. Drake se aproximou de mim, colocou o dedo nos meus lábios e disse: Não, balançando a cabeça negativamente. E o anjo 1 falou: Erim, não nos agradeça. Deus nos chamou, lembra? E eu falei: Então, por que está permitindo que os problemas aconteçam? E o anjo 2 respondeu: Não, estamos cumprindo ordens. Estamos aqui podando seu pomar, o que às vezes pode ser doloroso para vocês. Às vezes é difícil vê-lo sofrer. Todos ficaram tristes. E o anjo 1 falou: Mas nós servimos a Deus e sabemos que os planos que ele tem para vocês são grandiosos. Anjo 3 falou: Ele preparou um lugar maravilhoso para você. Ele te ama, Erim. Tudo o que ele faz é para o seu bem. E eu perguntei: Por favor, não corte mais nada assim por aqui? E o anjo 4 respondeu: Menina, isso foi um bom trabalho. Se eles tivessem ficado, teriam infectado as outras árvores. E o anjo 1 falou: Sim, um incidente com múltiplas vítimas e definitivamente não frutífero. Deus ordenou, Erim, e nós executamos. Este é o seu pomar, sua vida e ministério são presente de Deus. Nesse instante, minha porta se abriu e eu acordei. Fim do sonho. Minha filha tinha ido trabalhar e deixou minha cachorrinha na cama. Ela parece estar mais feliz ultimamente. Dissemos: Eu te amo, e ela foi trabalhar. Eu fiquei deitada ali e orei. Deus, obrigada pela minha poda. Levantei-me e fui até o Senhor. E Jesus falou: Estou aqui, Erim. Estou com você. Minha voz está em você. Você encontrou sua equipe, bem, minha equipe, designada para você. E eu falei: Obrigada, Senhor. Obrigada por enviar ajuda e cuidar dos meus ramos. E Jesus falou: Eu sei que isso tem sido doloroso para vocês. Lembre-se do porquê da poda ser necessária. E eu falei: Assim, os galhos dão frutos? E Jesus falou: Sim, mas aprofunde-se ainda mais. O inimigo envia distrações de vários tipos para a sua vida. Elas são planejadas e concebidas especificamente para remover seus recursos, sua alegria, sua esperança, sua força e até mesmo a sua vida. Tudo que não produz frutos em sua vida deve ser removido. E eu falei: Pensei que já tivesse feito isso, Senhor. Suspirei. E Jesus respondeu: Sim, você tem, mas uma renovação não faz mal. E eu falei: Um dos anjos tinha uma motosserra. E Jesus respondeu: Sim, os anjos às vezes se divertem com suas ferramentas, mas entendam que eles estão fazendo a vontade do meu Pai Celestial. Eles foram designados para zelar por vocês em tudo o que fizerem, enquanto o inimigo busca destruir os filhos de Deus. Muitos estão cansados e fracos por falta de compreensão das artimanhas do inimigo. O inimigo ataca por todos os lados. Ele é implacável em sua busca pela destruição. Deus ordenou que vocês sejam como um chamado claro. Neste momento, vocês estão removendo tudo que não lhes trazia benefício. E eu perguntei: Senhor, poderias remover tudo isso para que eu produza bons frutos e meu pomar tenha uma colheita recorde? E Jesus respondeu: Sim, entregando a mim tudo o que precisa ser podado. Você sabe que há anjos que guardam o seu caminho. E eu falei: Eles são engraçados, Senhor.
E Jesus respondeu: eles foram designados especificamente para restaurar e cuidar do seu pomar, que lhe foi confiado desde o nascimento. E eu perguntei: Senhor, esses tocos são sonhos desfeitos? E Jesus respondeu: há muito poucos tocos em comparação com o tamanho do seu pomar. Não se concentre no que foi perdido aqui, mas sim no que esta área como um todo, a sua vida produzirá por causa disso. Ora, os anjos certamente são fortes o suficiente para remover qualquer toco que antes era uma árvore frutífera. Eles gostam de veículos motorizados. E eu perguntei: tipo uma retroescavadeira? E Jesus respondeu: bem, existem máquinas mais avançadas nos lugares celestiais. Aliás, eu poderia removê-las com um sopro. Mas, pelo bem do seu pomar, como uma ilustração da sua vida, é melhor deixar a fileira de tocos para lembrar que enviarei anjos para cortar tudo que for contrário aos planos que tenho para vocês. E eu falei: então esses são tocos de amor difíceis. E Jesus respondeu: agora você sabe por que esses anjos foram designados para você, Erim. Para que você sorrisse e visse as belas árvores além dos tocos remanescentes. Eu estou com você, não se preocupe. E eu falei: Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Meu coração transborda de alegria. Sou abençoada por te conhecer. E Jesus falou: lembre-se, Erim, eu a escolhi primeiro. Eu sei que esta vida tem sido dolorosa e sinto muito, mas envio ajuda. Eu atendo aos seus chamados. O que parece ser uma destruição certa à frente é, na verdade, uma lição divina de fé e confiança em mim. Lembre-se de me escolher em vez do medo. Eu nunca abandonei, mesmo quando a destruição certa parecia o caminho a seguir. Segundo, o inimigo. Em vez disso, enviei um exército de anjos para remover a ameaça. É fácil ter tanta certeza dos seus passos que você fica com medo quando vê que o caminho tomou um rumo sombrio. Apenas lembre-se, clame a mim na incerteza, e eu a livrarei da ameaça do inimigo. Quando você vir problemas, peça-me ajuda. Sou rápido para responder e poderoso para salvar. Não se esqueça disso. E eu falei: preciso de ti agora, Senhor. E Jesus falou: eu sei. Eu tenho isso sob controle, não se preocupe. Eu perguntei: Senhor, e se o Senhor se cansar de mim? Às vezes falo como se não tivesse fé, mas eu tenho. E Jesus respondeu: Erim, você ainda me busca. Você ainda vem. Você não desiste. Eu não desisto. Sou fiel para completar uma boa obra em você. Lembre-se, mesmo algo relacionado ao ministério na igreja ou compromissos semelhantes pode te esgotar e não servir aos meus propósitos em você. O inimigo é astuto. As coisas de Deus trazem bons frutos e revitalizam o seu espírito, a sua alegria aumenta. Coisas que não são de mim te esgotam e removem a sua alegria e paz. Essas coisas removem os nutrientes necessários para que o ramo produza bons frutos. É por isso que este ramo precisa ser podado. Você viu um pomar selvagem que precisa ser podado. Você também viu uma parte do pomar que tem produzido bons frutos. Haverá uma colheita recorde, Erim. Este é o seu pomar. Os planos de Deus não serão frustrados aqui. Haverá a poda necessária. Eu também sou o noivo, e você é minha noiva. Somos um só, e nada destruirá os planos do noivo de buscar a sua noiva. E eu falei: entregarei, e eu falo: entregarei meu pomar a ti, Senhor. Quero te fazer feliz. E Jesus fala: então, isto é bom. Sonho encerrado.